eu não trabalhava. E eu lembro assim que eu vivia numa época na casa da minha avó, um tempo de escassez. E aquele cabelão grande, minha mãe nunca deixava cortar o cabelo, era só para tinha aquele zelo com o cabelo. E a gente tinha uma campanha na igreja, não sei se vocês já ouviram falar da campanha Fogueira Santa. E eu não tinha nada para ofertar. Vou ofertar a roupa, não tinha, né? Nem a roupa usada, eu lembro que eu fui lá naquele lugar, eles não queriam comprar. E eu não tinha joia, não tinha nada para ofertar. E eu passei assim, perto de um salão. Minha avó morava no setor sul, na 114. E tinha vários salões assim. Eu cheguei lá e perguntei assim, quero vender meu cabelo. Vocês querem comprar? E na hora, olharam o cabelo, viram que não tinha química, não tinha nada. Eles cortaram. Só que eu era muito menina, uns 17 anos, né? 17 a 18, acho que eu tinha acabado de conhecer o neto. Eles cortaram tão curtinho que não tinha jeito nem de você modelar o cabelo. Eu fiquei tão feia. E magrinha. E eu lembro que eu orava com um rapaz. Quando ele me viu, ele terminou a oração. E eu fiquei feia, aquela magreza, cabelo curto. E eu falei para o Senhor, vendi, entreguei tudo no altar. Falei, Senhor, está aqui, é tudo o que eu tenho. Passou-se os anos, conheci um neto logo. E quando eu comecei a namorar com o neto, eu ficava indignada, porque eu não entendia o que Deus estava fazendo comigo. Porque eu chegava lá na área da minha sogra, o neto estava aprendendo bobs na cabeça das irmãs e tudo. E ele gostava de fazer aquilo, e eu ficava assim, não quero isso. E quando a gente foi para a Europa, o neto estava trabalhando de gerente no cinema. Ele vira para mim e fala assim, agora eu vou deixar o cinema porque eu quero estudar para cabeleireiro. Falei, não, mas não é isso que eu quero. Porque assim, o gerente ganhava 3.000 euros, ele estava deixando para ganhar 700 euros. E um dia eu aqui no Brasil, vendo o salão, vendo aquele tanto de mulher, o Senhor ministrou. Isso é uma semente que você plantou. E muitas vezes o Senhor nos está preparando para dar algo que um dia a gente plantou e a gente não entende. Sabe quando nós entendemos o que o Senhor está fazendo? Quando nós começamos a ver o broto da semente florescer. Tem sementes, eu não sei você aqui hoje, qual foi o lugar que você plantou a sua semente, mas uma coisa é verdade, uma coisa é certa, vai vir a colheita. Talvez você tenha plantado tudo o que você tem nessa construção. Mas eu quero falar para vocês, vocês vão colher. Os filhos de vocês vão colher. Tudo que a gente coloca no reino produz, floresce. Não tem lugar melhor que no reino para florescer algo. O tempo que você gasta vindo nos cultos vai florescer, vai edificar a sua vida. Eu lembro que o Vinícius, eu ia para a igreja com o Vinícius de novo, mãe. No dia do casamento do meu filho, que o meu filho levantou o olho e falou assim, eu louvo a Deus, porque no dia do meu casamento teve um culto. Sabe o que eu entendi? Que a semente que eu plantei no Vinícius há muitos anos atrás, floresceu, e eu não vou ver essa semente. É os filhos dele que vai comer essa semente. Então, tudo que você tem feito para o reino vai florescer. Amém? A palavra hoje é tema da pregação. Éfata. Quantos têm vivido? Nós vamos viver essa palavra. Essa palavra significa abre-se. Essa palavra significa avança, desbloqueia. E na semana passada o John ministrou aqui de manhã. E a palavra do John veio tão forte no meu coração. E eu não entendi o propósito daquela palavra, mas ela queimava dentro de mim. E essa semana, quando eu fui preparar a palavra, que Deus me deu essa palavra. Cadê o John? Você está por aqui? Acabou de sair. Quando eu entendi, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava ministrando essa palavra. Porque um dia o John ministrou aqui assim, John, cadê você? Um dia você ministrou aqui no altar, eu tenho dificuldade de falar, não foi?
A palavra que você ministrou aqui a semana passada fluiu. Eu e o meu marido voltamos no carro falando da palavra. Nós choramos essa palavra a semana inteira. Quando eu fui estudar a palavra, Deus me deu. Você sabe o que significa éfata? Significa abre-se. Jesus foi curar um surdo. E ele tocou na língua daquele homem. Sabe o que Jesus falou para ele? Desprenda a sua língua. E foi o que Deus fez com você. É o que Deus vai fazer aqui nessa manhã. Deus vai desprender muita gente. Deus vai dar muita gente um avanço. Nossa manhã, nós vamos desbloquear. Nós vamos abrir para as coisas do reino. Nós vamos abrir as nossas finanças. Porque essa palavra é a palavra de Deus. Saiu da boca do próprio Jesus. E eu quero assim colocar para você quantos de nós sentimos o silêncio de Deus. E nós choramos no silêncio. Nós nos angustiamos no silêncio. Quantos de nós queremos vir aqui na igreja, nós estamos querendo escutar algo. Nós nos angustiamos. Você já viu que no silêncio você não tem direção. Meu marido teve outro dia uma dor no ouvido, ele ficou surdo. Uns 15 dias. Pensa numa pessoa que passou raiva, foi eu. Porque eu falava. E ele ficava assim, quê? E ele desorientava. Porque eu estou falando, olha o carro atrás, parece que desorienta até a visão. Mas eu quero falar, hoje, nós vamos ser curados. Os nossos ouvidos vão ser curados. Por favor, coloca para mim Marcos, na versão NVT, 7, 31, 37. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom. Antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades, algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo com dificuldade de falar. E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus afastou escuta, tem um ó. Jesus o afastou, trouxe para ele. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata. Fala comigo, Éfata. Significa abre-se. Fala, igreja, abre-se. Abre-se. É o que vai acontecer aqui hoje. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. A sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Mais um. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele os proibia, mais divulgava o que havia acontecido. E estavam muitos admirados e dizia repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Tudo que Deus tem feito comigo e com você é maravilhoso. Dali eu não estou vendo, mas é maravilhoso. Porque Jesus está fazendo. Mas aqui tem uma história. Essa história é mais profunda. A palavra de Deus fala em Marcos 5, eu não vou entrar, que nessa mesma terra, Jesus foi rejeitado. Jesus passou por essa terra antes. O que Jesus fez? Todo mundo sabe que quando estava o mar, tempestade, Jesus acalmou a tempestade, ele desceu ali, encontrou um homem endemoniado, ele expulsou o demônio do homem, o demônio foi para os porcos, aquele povo não entendeu e rejeitou Jesus. Mas um homem havia sido liberto. E quando Jesus voltava para o barco, aquele homem que havia sido liberto falou: Jesus, me deixa ir com você. Quantas vezes queremos ir, mudar
de lugar, porque a gente pensa assim, já fui liberta daqui, não quero ficar aqui. Tudo tem um tempo. E Jesus falou para aquele homem, não, vai para a tua casa. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava deixando a semente do evangelho ali. Jesus estava deixando o homem, a minha cura, que eu te libertei, sabe? Jesus estava falando assim, eu te libertei. Você vai ser boca neste lugar. Você vai mudar, vai trazer testemunho para este lugar. Escuta, a minha libertação, a sua libertação, não é para o nosso deleite só, é para a glória de Deus. Todos os milagres que nós recebemos, nós temos que testemunhar. Pastor, eu recebi R$100, eu vou testemunhar? Testemunha. Porque não é para a nossa glória, é para a glória dele. E Jesus deixou aquele homem ali. A palavra de Deus fala que Jesus volta nessa terra. E quando Jesus volta nessa terra, o que acontece? As pessoas vêm a Jesus e traz esse surdo e mudo. Tem lugares que você foi rejeitado, eu e você fomos rejeitados, mas o Senhor nessa manhã está dizendo, vai, volta, para que as pessoas vejam o que eu fiz com você. Volta, para que a glória minha se manifeste. Nós não podemos rejeitar aquilo que rejeitou a gente. Nós precisamos amar. E a palavra de Deus fala que este homem veio, trouxeram este homem a Jesus, correram, falaram, sabe por quê que essas pessoas vieram a Jesus? Porque elas já começaram a ouvir falar de Jesus. Eles viram o milagre que Jesus tinha feito, já libertado aquele homem. E Jesus pega aquele surdo e chama ele, tira da multidão. Eu quero falar nessa manhã, talvez você está isolado. Talvez o Senhor tenha tirado você do meio da multidão. Talvez o Senhor tenha te separado num lugar e você não está entendendo. Tem lugares que o Senhor nos está separando. Não é para tristeza, é por alegria. É para glorificar o nome dEle. É para receber cura. Tem processos de cura que eu e você só vai receber quando a gente entender que a gente tem que ser separado. Talvez você fale assim, Darlene, eu estou passando por um processo, parece que eu estou sozinha nesse processo. Quantos já sentiu que está passando por um processo sozinho? Você está avançando. Você está no caminho. Porque tem curas que eu e você só vai receber na intimidade, com o relacionamento. E ele fala para aquele homem, vem, tira ele da multidão, vem. Talvez o Senhor está falando para você hoje, Tati, estou te tirando dos holofortes, porque é na cura que eu vou fazer, no individual. Quantas vezes o Senhor nos tira, né, pastora? Quantas vezes o Senhor nos tira daquilo que parecia. Tem uma época que parece que você está lá no auge. E de repente Jesus pega, a glória é minha. A gente começa a te tirar, a te separar. Uma porta fecha, a outra não quer saber. O vizinho já não te conhece. Glória a Deus, porque é na intimidade com Jesus que está vindo a cura. Glória a Deus, é porque é um momento de restauração. Glória a Deus, porque é um momento que você vai sentir o toque dEle. E Jesus pega aquele homem e fala, aquele homem não entendia. Fala que o povo judeu, antigamente, eles levantavam todo dia o que estava saudável e começava a proclamar
as maravilhas de Deus, começava a declarar as maravilhas de Deus. O diabo, ele traz surdez, porque se você não escuta, você faz barulho. Todas as vezes que eu e você não escutamos a voz de Deus, sabe, nós fazemos barulho e não vai dar resultado. Barulho não frutifica. O que frutifica é a palavra de Deus. Se eu e você não escutar, nós só vamos fazer barulho neste altar. Não vai haver cura, não vai haver restauração, não vai haver libertação. E a palavra de Deus fala que aquele homem era surdo, ele só fazia barulho com a boca. Aquele homem, ele estava limitado. Hoje nós temos a oportunidade de ver que há línguas de sinais avançadas. Tem shows, tem intérprete, tem tudo. Mas quem falava de Jesus para aquele homem? E a palavra de Deus fala que Jesus pega os dedos, toca no ouvido daquele homem. Quantos querem pegar o toque de Jesus nessa manhã? Eu falei para o Senhor, Senhor, toca os meus ouvidos. Eu quero essa cura. Que privilégio desse homem sentir o toque de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus tira a saliva e põe na boca dele. Então Jesus libera a palavra. Éfata. Éfata. Abre-se. Abre-se. Aqui é espiritual. O Senhor está dizendo: abre-se, expanda, cresça, vá. O abrir aqui tem muito. Ele está falando assim: eu estou te curando. É um novo tempo. O Senhor estava curando aquele homem para um novo tempo, para que os ouvidos dele espirituais escutassem a voz de Jesus. Estava curando a boca. Por que Jesus curou o ouvido e a boca? A boca é para declarar quem é Ele. Escuta. Todas as vezes que eu e você somos curados de uma surdez espiritual, a cura na nossa boca também vem, porque nós devemos que declarar: quem fez foi Ele, a glória é dele. E o Senhor fala para aquele: abre. Eu coloquei o significado de éfate. Não é apenas físico, mas também espiritual. A abertura espiritual para ouvir a voz de Deus. A abertura emocional para ser curada de traumas. A abertura para viver a promessa. Mas eu quero chamar um detalhe. Antes da cura, dele escutar, ele falar, foi dado um comando: abre-se. E o Senhor me remeteu Isaías 35. O que fala em Isaías 35? Põe para mim, por favor. 35, 1. Não é Isaías 35, 1, não. Eu passei para a Ana, você passou? Ô, Marco Antônio, passei para a Ana. Isaías, Deus deu uma palavra ao povo que estava em aflição. Ele falava assim: o Messias virá e ele vai curar cegos, surdos e mudos. Antes do milagre há uma promessa. Eu quero trazer vocês para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a sombra que aponta tudo para Jesus. Quando Jesus dá uma direção a Moisés, que o povo sai da escravidão, que o povo está indo embora, saindo dali, Deus fala para Moisés: manda meu povo voltar para Pi-Hairode. Quem sabe o que significa Pi-Hairode? Beco sem saída. 35:5, aí eu só voltar. As regiões desabitadas ao deserto. Não, 35:5.
Mas vamos lá para Moisés. Quando Jesus volta, Deus fala para o povo de Moisés que sai da escravidão, estão caminhando para a terra prometida. Chega um momento, Deus fala com Moisés e fala assim: manda o povo ir para Pi-Hahirote. Pi-Hahirote significa beco sem saída. E esse povo não estava acabando de sair da escravidão. Quando chega ali em Pi-Hahirote, os carros de Faraó estão vindo. Diante está o mar vermelho. Do lado tinha uma torre de vigia dos egípcios. Do outro lado, uma montanha do Baal, que significava Deus de adoração. Aquele povo estava cercado em todo o tempo. Mas havia uma promessa. E Moisés estava sendo o cumprimento dessa promessa. Porque essa promessa foi para Abraão. Em Gênesis 15, 13 e 14. Põe para mim, Marco Antônio, por favor. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seu povo, os seus descendentes, serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravo por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão de lá com grande riqueza. Espera, Darlene. Moisés era só o cumprimento do que Deus tinha falado para Abraão. O que aconteceu com o surdo foi só um cumprimento que Deus já tinha falado em Isaías. Eu e você, só é o cumprimento do que Deus já deixou aqui na palavra. Você entende que nós vamos viver esse Efatá hoje? Mas o Senhor fala para Moisés. O povo começa a questionar Moisés. Moisés, e quê? E agora? Deixasse nós morrer lá no Egito. Estava cheio de sepulcro. Imagina Moisés nessa hora. Mas Deus fala para Moisés: manda o meu povo marchar. Nessa manhã o Senhor está dando um comando para nós: marcha, abre-se, marcha, abre-se. Antes do milagre veio uma promessa. Quantos de nós recebemos promessa? Nós precisamos marchar. Marcha, abre. Nós precisamos entender o comando, a direção de Deus. A palavra de Deus fala que Moisés levanta o cajado e o mar se abre e o povo passa. Mas sabe por quê? Porque o que Deus fala para Moisés? A minha glória tem que ser manifesta. Se o povo tivesse voltado para outro caminho, eles iam encontrar o caminho da volta. Tem caminho que o Senhor está colocando em você, nem caminho sem beco, para a gente não saber o caminho da volta. Pastora, você não sabe o que eu passo. Glória a Deus, porque você não vai voltar por este caminho. Deus permitiu que o povo atravessasse o mar, para eles não lembrar do caminho da volta. Beco sem saída. Pi-Hahirote significa beco sem saída. Aqui eu quero perguntar, o que isso está comparando com esse surdo, com esse mudo? E esse mudo, ele não tinha mais saída, só Jesus. Esse povo não tinha mais saída, só Deus. E esse povo fala. E quando o povo atravessa o mar, algo acontece. Moisés levanta um cântico para o Senhor. Eu brinquei com meu marido, Neto, ali nasceu o culto. Ali nasceu um culto. Moisés cantou, ali nasceu Miriam profetiza, porque a palavra de Deus fala, Miriam dançou e cantou. Quando esse surdo e mudo foi curado, a palavra de Deus fala que o povo se maravilhou. Todas as vezes que eu e você fomos curados, tivemos um livramento, passar pela passagem, nós vamos cantar.
nós vamos exaltar, nós vamos levantar culto de gratidão. Essa igreja, quando estiver pronta, nós vamos levantar um culto de gratidão, pastor. Porque todas as vezes que Deus faz a gente atravessar para algum lugar, nós estamos crescendo, avançando, expandindo. E a palavra de Deus fala. E aquele Senhor falou para aquele povo, vá. E aquele povo continuou a caminhada. Tudo apontava para Jesus. Hoje nós não precisamos de Moisés, porque o nosso libertador vive. Nosso libertador é Jesus. E hoje eu falei assim, Senhor, eu havia preparado uma outra palavra até no sábado. Eu acordei de manhã, falei para o meu marido, Neto, não é isso que eu vou ministrar. Pensa, o que Deus faz com a gente? Você prepara, você faz tudo certinho, tudo lindo. E Deus, eu falei, Neto, não é isso. E o salão estava cheio de gente. Eu ainda brinquei com meu marido, nós temos que pegar toda semana, porque toda vez que a gente vai pregar, o salão enche, aí a gente não consegue ficar ali. Ora, vai. E aí, o salão cheio de gente, eu falei para o meu marido, me dá um tempo. E eu me prostrei. Falei, Senhor, se não é essa palavra, qual que é? E o que o Senhor falou no meu coração, enquanto você estiver surda, você não vai destravar. Qual área da sua vida que não destrava? Nessa manhã o Senhor está perguntando, qual área das nossas vidas que nós não estamos destravando? Qual área da nossa vida que não está abrindo? É porque nós não permitimos que o toque de Jesus chegasse nessa área. Eu me prostrei e falei, Senhor, cura. Pode curar, pode fazer do seu jeito, toca, pode limpar, desentope. E ainda falei para o Senhor, vai doer, pode fazer. Mas eu quero viver o éfata de Deus. Eu quero viver o éfata de Deus. Eu quero marchar diante da promessa. Eu quero viver naquilo que o Senhor falou para me viver. Talvez você está aqui, você tem falado, Senhor, minha casa não está destravando. Talvez você está aqui, você tem falado, na minha finança não vai, não rompe. A minha pergunta é, aonde Jesus ainda não tocou? Porque uma coisa é certa, se não vai é porque Jesus não chegou ali. E eu falei, fiquei o dia inteiro memorando, falando essa palavra, remulhando essa palavra. Quando chegou a noite, eu falei assim para meu marido, senta aqui. Falei para ele, que? Eu preciso confessar os meus pecados. E ele falou assim, o que você fez? Eu falei, não, Neto. Todos nós somos pecadores. E amanhã, eu não quero subir naquele altar fazendo barulho e nem com surdez. A palavra de Deus fala, pega uma pessoa e confessa. Chorei, falei. Aí eu falei para ele, é a sua vez. Ele, não, mas eu não tenho nada para falar. Mas é sério. Se você está tendo dificuldade em uma área, se você está tendo dificuldade de romper nessa área, se você está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus nessa área, procure alguém, confesse, fale. Não dá legalidade para o inimigo continuar deixando você surda para ouvir. E eu ajoelhei, orei, passou o dia, nós clamamos ali, ficamos todos os dias ali, o dia inteiro, eu trabalhei, falei de Jesus para aquelas pessoas, subi, preparei. Quando deu 4 horas da manhã, o Senhor me despertou, eu falei, Senhor, deixa eu dormir só mais um pouco. Não tem jeito. E eu lembrei de muitas vezes, nós não queremos escutar a voz de Deus. Porque é mais fácil a gente
acostumar naquilo que a gente está confortável do que aprender um novo. Mas todas as vezes que a gente precisa de aprender um novo ou de avançar para um lugar, é crescimento. É uma promessa que já foi dada para mim e para você. E hoje, Darlene, a palavra de Deus diz que Jesus deu sua vida na cruz por mim, para você. A palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Sabe o que quer dizer? Que eu e você tem livre acesso. Sabe o que quer dizer? Que o nosso libertador já deu liberdade para que nós possamos viver as promessas. Hoje, nós temos o Espírito Santo que vive dentro de mim, de você. Ele é o que nos direciona. Passa tempo. Passa tempo. Passa tempo. E eu falei para o Senhor nessa manhã, falei, Senhor, qual é a promessa que o Senhor quer dar para a tua igreja hoje? Porque a gente tem que crer no éfata de Deus. E o que a palavra de Deus diz em João 14:12? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores o fará. O povo atravessou o mar porque ele recebeu um comando, marcha. O surdo escutou porque ele recebeu um comando, abra-se. E eu e você, porque não estamos fazendo as obras maiores. A palavra foi liberada. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou viver essas obras maiores. Eu quero viver essas obras maiores. Eu quero viver o ID. E hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você, é um tempo novo, é uma nova estação, marcha. Você está cansado? Marcha. Você quer ouvir? Passa tempo com Deus. Antes do milagre, nós precisamos de conhecer a promessa. Quando o pastor fala assim, lê a palavra. Lê a palavra. Lê a palavra. Sabe o que está dizendo? Entenda o que é seu direito. Entenda o que Deus te prometeu. Porque na hora que eu entender o que Deus me prometeu, eu vou viver isso. Na hora que eu e você começar a entender as promessas, a palavra de Deus, eu e você vamos viver esse ábrate de Deus. Vamos viver o éfate de Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero voltar mais no mesmo lugar. Eu não quero continuar com uma área que tem surdez. Eu não quero perecer aqui. Minha pergunta nessa manhã, qual beco sem saída você está? Qual surdez que você não permite Deus colocar os dedos? Oh, eu queria chamar a equipe de louvor, pode vir. Qual é a surdez? Há uma promessa, o Senhor fala assim, que Ele levou na cruz todas as suas feridas, a minha e a sua. Ele levou na cruz a escassez. Ele levou na cruz tudo isso. E porque eu e você não está vivendo aquilo que foi promessa. E nessa manhã eu quero declarar sobre a igreja o éfata de Deus. Eu quero declarar sobre este lugar. Viva o que Deus tem para você. Levanta, marcha. O que Deus fala? Levanta, que a glória de Deus resplandece sobre você. O mar só vai se abrir quando eu e você marchar. A surdez só vai ser curada quando eu e você permitir que o Senhor toque.
Eu quero finalizar com um testemunho. Eu morei muitos anos fora, todo mundo já sabe disso. Meu marido me impedia todos os dias para voltar para o Brasil. E todos os dias eu falava para o meu marido, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. No dia que eu tive o Leonardo, o Senhor falou claro comigo, nítido. É tempo de voltar. E eu falei para o meu marido, Neto, é tempo de voltar. Mas sabe o que eu esperei antes de voltar? Meu marido ficou quase 2 anos sem poder movimentar o braço. Movimenta os braços aí, Neto, agora. Todo mundo vê o Neto assim. Foi um tempo que meu marido não movimentava os braços. O braço, né, Neto? O médico falou para nós, ele vai ter que operar da C3 e a C6 da cervical. E ele pode ficar até paralítico. Eu lembro que meu marido trabalhava tanto. Eu levava o Vinícius para o meu trabalho e colocava ele debaixo do balcão. Mas eu preferia viver num momento de escravidão, debaixo de trabalho, deixar meu marido adoecer, do que ouvir aquilo que Deus queria falar para mim. Porque eu achava que o caminho melhor é eu estar num país onde que me fornece estabilidade financeira, um plano de saúde. E eu pensava assim, não, isso aqui, porque, escuta, nossa visão é limitada quando nós não vemos com os olhos de Deus. Eu limitei nessa visão. E a gente pegou tudo quando eu dei lugar para o ouvido a Deus. E hoje está aqui o Neto. E quando ele já começou a adoecer de novo, assim, com dor no ouvido, dor ali, eu já falei para ele, que nós não estamos escutando. E nessa manhã, eu quero falar para você, deixa Deus te tocar. Deixa Jesus tocar nessa área. Aquele povo de certo pensou do Egito, pensou, meu Deus, tirou eu da escravidão para perecer aqui. Escuta, Deus não tira a gente de lugar nenhum para perecer. Deus tira a gente de lugares e nos permite andar em lugares estreitos. É para crescimento, é para fortalecer, é para passar por uma nova etapa. E hoje eu queria pedir você, igreja, fica de pé. O louvor vai tirar uma música aqui. Eu quero que você coloque de pé. Hoje, profeticamente, você vai fazer algo. Vamos marchar. Nós vamos marchar. Nós vamos marchar a promessa. Nós vamos declarar, este mar vermelho vai abrir. Nós vamos declarar, a casa vai abaixar. Nós vamos marchar. Nós vamos marchar. A palavra de Deus diz para aquele povo, marcha, marcha, marcha para que minha glória seja glorificada. Igreja, movimenta. É para marchar. É algo profético. Marcha. É algo profético. Marcha, marcha, marcha para a abertura da sua empresa. Marcha, marcha para a cura dos seus filhos. Marcha, marcha para um novo tempo. Marcha, porque é o que a palavra de Deus fala. Obras maiores a gente vai fazer. Milagres maiores, eu e você vamos viver. Marcha, marcha para o casamento restaurado. Marcha para finalizar essa construção. Marcha, marcha para que a glória do Senhor seja manifesta. Ora, labaxabaia. Ora, labaxabaia. Senhor, eu quero declarar que hoje o mar vai se abrir diante de nós. Senhor, eu quero declarar, nós não vamos perecer em Piraonde. Nós não vamos perecer. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Seu nome
de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Meu nome é cura, meu nome é cura, é poderoso, meu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Meu nome é cura, é poderoso, meu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Olha que eu fico ali observando a igreja e geralmente eu brinco, né, que ninguém joga cadeira